Salve, salve, tudo bem com você? Eu espero que sim. Comigo também tá tudo bem, graças a Deus. Meu nome é Ricardo, meu apelido é Crack. Bem-vindo a mais um vídeo do Crack Funilaria. Eu terminei de fazer um reparo na parte traseira do paralama aqui, do Zé do Caixão, e eu gostaria de mostrar para você como ficou e explicar como que eu fiz para chegar nesse resultado aí, o que eu tive que fazer para poder reconstruir essa partezinha traseira do paralama. Esse Zé do Caixão até ele tá bom de lado, sabe? Ele não tá ruim não. Pelo ano que ele é e também pelas condições que ele se encontra, então ele não tá ruim de lado. Tem carrinho que tá bem pior. E eu fiz a parte de troca de caixa de ar aqui, interna e externa. Fiz essas partes dos remendos por baixo. Comecei a recuperação da caixa de roda por esse remendinho aqui. E aí eu vim subindo, fiz adaptação para o cinto de segurança com a chapinha mais grossa. E eu vim subindo. Ele tem vários pontos com corrosão aqui, né? Ferrugens e buracos por conta dos ferrugens, remendos mal feitos. E aí eu resolvi começar a fazer esse reparo por um ferrugem que tinha aqui, uma corrosão. Estava aberta a lata. E também, a hora que eu escovei a caixa de roda com a escova rotativa na lixadeira, ele acabou me mostrando alguns pontos de ferrugem que a corrosão era mais interna nessa região aqui do que externa, sabe? Por fora ele estava bonitinho, mas por dentro ele estava bastante danificado. E aí eu fiz o primeiro corte aqui, sabe? Desloquei essa parte dessa chapa para cima. Para poder fazer o remendo do tamanho inteiro. Aqui eu tinha feito dois cortes assim na chapa para poder e desponteei usando uma broca de corte de ponto de solda. É uma broca que tem uma ponta mais reta, sabe? Aí eu joguei ela para cima e fiz o remendo. Voltei para baixo, fiz a parte da soldagem e beleza. Chega nesse ponto aqui, ó, quando eu fiz o corte, primeiro eu tinha feito o molde com papel cartão para eu não perder a referência desse relevo aqui, ó. Muita areia mesmo, sabe? Foram décadas de uso e esse lugar foi depositando sedimento e aí eu resolvi fazer a limpeza. Quando eu comecei a fazer a limpeza, quebrei todo aquele sedimento, sabe? Que é fraquinho, né? E aí bati o ar comprimido aqui nessa área aqui. Eu notei que nessa região tem uma chapa aqui de trás aqui, ó. Essa chapa aqui, ó. Ela pega desde lá de cima da janela até aqui embaixo. Ela vem até aqui, sabe? É uma chapa só. Bem nessa região aqui tinha uma corrosão, onde dava acesso a calha de chuva que vem por dentro do motor. O motor do Zé do Caixão é um motor a ar, igual do Fusca, né? E ele tem algumas aberturas na tampa que precisam entrar a ventilação para refrigerar o motor. E junto com a refrigeração entra água, e esse aqui é um dos pontos que saem a água de dentro do compartimento do motor, sabe? Por trás dessa chapa aqui. Aí furou e começou a entrar água e ia danificar essa parte. Essa parte aqui, ela é uma parte estrutural do carro, tá vendo? Ela pega toda essa região aqui, ó. Tem essa peça que serve de sustentação da carroceria no chassi. Aqui vai o coxinho do chassi e essa parte é uma parte bem reforçada, sabe? Tem duas chapas bem grossas, sabe? Como você pode ver aqui bem grossas comparada com a lataria do carro, né? É lógico. Então aí essa parte é uma parte de reforço. Aí tava sofrendo um dano por corrosão por dentro, sabe? E mais cedo ou mais tarde isso aqui ia terminar de apodrecer, se deixasse o buraco ali, e ia comprometer o alinhamento da carroceria no chassi. Então eu fiz a análise certinho, resolvi fazer a remoção dessa peça aqui inteira para eu poder ter um acesso melhor aqui nessa região, fazer o tratamento certinho dessa parte de reforço e fazer o remendo. Mesmo porque lá por dentro do motor eu não tenho um acesso livre para poder manusear ferramentas e também a tocha da solda.
Aí eu removi com bastante cuidado, peguei alguns pontos, a furadeira, fui arrancando, removendo os pingos de solda, fiz um corte aqui, tirei essa peça com bastante cuidado. Quando eu removi essa peça aqui, eu notei que ele tinha um dano que pegava. Aqui tem uma emenda, né? Esse paralama é uma parte, esse paralama é outra parte. Aí ele tinha um dano nessa peça aqui por baixo, uma ferrugem bem forte. E aí, antes de começar a fazer a remoção dessa parte enferrujada, eu fiz o molde de todas as peças que estavam precisando de reparo. Precisava de reparo nessa região aqui e nessa parte aqui que tem o escoamento d'água. Então, peguei a peça como referência e fiz um molde no papel cartão. Esse aqui é o molde, eu até deixei ele montadinho, sabe? Então essa parte maior aqui, ela é a parte de cima que fica por baixo dessa peça. E aí eu fui fazendo a montagem, dobrei todas as peças no papel cartão de molde, depois usando esse molde em uma folha de papel carbono, eu passei todas as medidas, as dobras, né, toda a dimensão da peça, todos os detalhes desse molde, eu passei para a chapa e fiz todas as dobras na morsa, sabe? E aí, terminado de fazer toda essa parte de construção de remendo, eu fiz a instalação. Fui fazendo por partes. O primeiro que eu fiz foi o remendo aqui dentro. Sabe? Deu bastante trabalho tanto para fazer ele por causa do acesso e fazer a limpeza da solda por dentro lá do lado da calha de chuva. E aí eu comecei a fazer. Fiz esse outro pedacinho aqui. Essa parte aqui não existia no carro, mas foi fácil de fazer, sabe? E também fiz essa outra parte aqui, que é a saída de água. Eu procurei fazer uma cópia bem parecida com a do carro. Se você notar que essa aqui é a peça velha, eu tirei com bastante cuidado para ela não perder a referência, né, nas medidas, para me servir também de molde. Então aí até os parafusinhos aqui onde vão a borracha que tampam a saída de água, um guarda-pó eu fiz também, sabe? Então foi feito bem no capricho. Ela tá um pouquinho marrom de ferrugem porque ela oxidou, porque ela ficou sem a proteção, sabe? Mas a chapa é chapa nova, sabe? Tem até os retalhos aqui, ó. Tá vendo? De manusear e também esquentar por causa das condições, né? Aqui então ela enferrujou um pouquinho, mas depois com um tratamento anti-ferrugem ela volta ao normal. E aí eu terminei de fazer essa reconstrução e comecei a colocar essa chapa no lugar de novo. Essa chapa ela tem todo um desenho, uma curvatura aqui que dificulta o assentamento dela no carro de novo, sabe? Toda vez que a gente remove uma peça, ela perde um pouquinho o alinhamento dela, sabe? Porque a gente tem que ir batendo com a talhadeira e forçando, então ela vai torcendo. Eu rebati toda essa parte de novo, essa peça fora, e aí alguns furos eu fiz vazado, justamente para colocar parafuso passante com porca, a fim de puxar esse remendo de volta no alinhamento correto dele, e ele ficar com um aspecto mais parecido do original possível. Então em alguns pontos eu coloquei parafusos de rosca rápida, sabe? Para justamente na parte que eu tinha feito a furação para arrancar o pingo de solda, remover o pingo de solda, sabe? Eu fiz o furo aqui e colocava o parafuso. Então em alguns pontos eu coloquei o parafuso de rosca rápida, e em outros pontos eu coloquei alguns parafusos com porca na medida de 6 mm, sextavado, e facilita a instalação, a remoção dos parafusos. E aí eu fiz a instalação dele de novo. Antes de fazer a instalação, eu fiz o remendo que precisava nessa região aqui. Dá para até ver o disfarce na remoção da soldagem aqui do excesso. E ele ficou bem feitinho. A parte de dentro eu fiz um tratamento anti-ferrugem, também passei uma tinta. Dá até para ver o escorrido aqui por dentro. Para caso se entrar algum pouquinho de água, que não é para entrar, não haja corrosão, sabe? Aqui por dentro é uma região bem difícil
de acesso por conta da falta de espaço. Mas mesmo assim deu para dar um acabamento aqui, ó, no excesso da soldagem. Lá por baixo ficou um pouco mais difícil, sabe? E aqui nessa lateral aqui, ó, onde dá pra ver o remendo ali em cima, também depois eu vou pegar a furadeira com uma lima rotativa, lima muito boa que eu comprei. Deixa eu ver onde ela tá. Aqui, ó. São essas limas aqui que eu uso para fazer a limpeza da parte da soldagem, sabe? Tenho dois modelos de lima. São excelentes para fazer a limpeza, sabe? Elas têm um corte muito potente. E essa parte aqui eu tô terminando, sabe? Agora eu vou fazer a remoção do excesso da soldagem. Eu deixei aqui para você ver a soldagem como é feita, sabe? Como ela é finalizada, na verdade, né? O excesso que fica, que isso aqui é normal. Eu usei uma amperagem boa, que não me oferecia risco de derreter a chapa, sabe? E também uma penetração muito boa. Tem alguns pontos aqui que há 3 chapas para serem soldadas, sabe? Que já tem uma, essa de cima, essa chapa aqui. Tem a outra que é essa aqui, ó. E tem a terceira que fica virada lá para dentro, que é essa parte aqui. Então eu fiz o furo vazando as 2 primeiras chapas e usando a terceira como ancoragem para solda, sabe? Aqui por dentro dá para ver. Eu havia passado uma tinta aqui também, mas depois eu vou terminar de passar no resto das peças. A gente sabe que se a gente passar a tinta no onde vai ser soldado, é difícil de pegar a solda MIG, pelo menos, né? Eu sei. Ela tem um gás inerte que isola a parte da soldagem da atmosfera. Então, se tiver uma contaminação, ela começa a gerar muito respingo, suja muito a tocha e dificulta também a solda ter qualidade. Então, eu só passei uma tintinha. Se você ver, dá pra ver ele mais cinza aqui, ó. Eu passei uma tintinha fina, um poliéster cinza, sabe? Porque aí ele já dá uma proteçãozinha, mas não atrapalha muito na solda. Outra coisa que eu estou fazendo também nesse carro, eu realizei a parte de troca de caixa de ar. E esse carro estava no cavalete, na posição normal dele, sabe? Aí, mesmo ele erguido, a gente tem uma limitação de visualização do serviço. Aí o que aconteceu? Quando eu virei ele de lado aqui assim, eu pude ver a falta de alinhamento que está tendo aqui na parte de baixo da caixa, sabe? E aí, deixa eu apagar a lanterna. Eu estiquei uma linha. Tem um amigo meu, o Evandro, ele veio fazer uma visita aqui. Perguntou o dia que eu estava esticando a linha se eu era pedreiro, né? Para tirar o nível da caixa. Mas eu não sou. Eu só tô tentando buscar um alinhamento bem, uma referência para o meu alinhamento aqui na caixa. Aí você me pergunta, não é um exagero fazer esse tipo de coisa? Não é necessário, sabe? Enquanto o carro está sem pintura, está com esse aspecto rústico, a gente não consegue ver no brilho a falta de alinhamento, sabe? Ou os defeitos. Mas se a gente não se atentar e pintar, depois que o carro estiver brilhante, aí a gente vai ver todas as imperfeições que a gente deixou passar. Então é importante se atentar a isso e fazer o alinhamento. Aqui, ó, ele está um pouquinho baixo, dá pra ver. Deixa eu ver se eu consigo melhorar a iluminação e a visualização desse vídeo. Ó, tá vendo? Tá um pouquinho baixo. Aqui, ó, onde tem um reforço original do carro, que pega a coluna central, ele tá um pouquinho alto. Dá pra ver a linha encostada aqui na lata. Já nessa parte aqui, ó, ele também tá um pouquinho baixo. Tá vendo? Dá pra ver, né? No ângulo certo dá pra ter uma visão boa. E aqui na frente tá bom, sabe? Aqui tá jóia. Então eu vou rebater essa parte que tá mais baixa um pouquinho pra cima. Eu vou bater um pouquinho essa parte que tá pra cima e pra baixo. E deixar essa parte de baixo da caixa bem alinhadinha. É gostoso de ver um serviço desse depois de pronto, sabe? Você notar que tem qualidade, que tem esforço, sabe? Que tem capricho. Isso valoriza bastante o carro, sabe? Sempre tem gente que vê. A gente não imagina quem tem um olho clínico. Por exemplo, o Santana aqui, ó. O Santana é um carrinho 93. Tá certo que ele tá com a porta ali raladinha, sabe? Ele tem um amassadinho na porta.
Mas se você olhar na lateral dele, tá vendo, ó? Ele tem um alinhamento bem bonito, apesar da idade dele. Dá pra ver aqui na abertura de porta, ela é bem suave, quase não dá pra ver o degrau, de tão bem alinhadinho que ele é. A gente vê o reflexo do Fusca sem muita distorção, sabe? Olha do outro lado. Tá vendo? Se você olha ele rente assim, ó, fica bem bonito. E é bem satisfatório de você andar com o carro, olhando no retrovisor e ver o alinhamento, sabe? As portas sumindo no alinhamento do carro, sem ter um degrau, sabe? Quando você aprende a ter esse tipo de observação, você se torna chato que nem eu, sabe? E depois que você aprende a ver, você não consegue mais desver. Todo mundo que passa por você na rua, você consegue ver ou a virtude do carro ou o defeito, sabe? É até chato, mas é o normal aqui, de quem tem um olho clínico. Então eu vou ficando por aqui. Graças a Deus foi um sucesso essa parte aqui do fechamento. É trabalhoso, é demorado, sabe? O cliente vem, ele não vê um resultado efetivo, sabe? Mas é importante fazer isso aqui certinho para garantir a qualidade do serviço. Então eu vou ficando por aqui. Agradeço de você ter assistido esse vídeo até agora. Desejo que Deus o abençoe e um forte abraço.